Vejam o que diz a letra C. É possível interpor recurso extraordinário quando a decisão recorrida, portanto a decisão do TRF, do TJ, ou eventualmente alguma outra decisão de última ou única instância, julgar válida uma lei ou um ato de governo local, leia-se, governo dos estados e governo dos municípios, que tinha sido esta lei ou este ato contestado em face da Constituição. Ou seja, o caso imaginário concreto é o seguinte: alguém ingressa com uma ação em juízo dizendo que uma determinada lei do município, ou uma determinada lei do estado, ou um determinado ato do município, ou um determinado ato do estado, lei e ato são diferentes. Lei é a manifestação do legislativo. Ato são aqueles atos do Poder Executivo, decretos, regulamentos, expedição de habeas, cassação de alvará, processo administrativo disciplinar, processo administrativo tributário. Então, esses são atos. No caso concreto, alguém entrou com uma ação dizendo que a lei municipal estadual ou o ato municipal estadual ferem o direito deste autor da ação porque violariam, em tese, uma norma ou um princípio constitucional. Esta ação, portanto, teve procedimento e, ao final, deu-se a decisão, provavelmente do TJ ou TRF, no sentido de que esta lei ou este ato é válido. De modo que, na verdade, o que a gente tem em tese é que nesta luta entre ato e lei versus Constituição, o ato venceu. Ora, a Constituição perdeu. Ninguém melhor do que o Supremo para ser chamado quando a Constituição é espancada. Quer dizer, eles disseram que aquilo que a Constituição, em tese, garantiria ao cidadão, perdeu para a lei. Essa situação, portanto, ela caracteriza uma afronta em tese à Constituição. Portanto, nessas hipóteses, a gente chama o Supremo porque a afronta em tese é contra a Constituição. Vejam que na letra C, não haverá por esta letra o recurso extraordinário se o acórdão julgar inválida a lei. Ora, se o acórdão recorrido julgar inválida a lei ou inválido o ato, ele próprio já estimulou a presença da Constituição. Ele já defendeu a Constituição. Em tese, o Supremo não precisa ser chamado para se manifestar, porque a Constituição já foi preservada pelo próprio tribunal local. Então, só haverá recurso extraordinário na hipótese em que o acórdão recorrido tiver julgado válida a lei local ou válido o ato local que estava sendo colocado em confronto com a Constituição. Ou seja, deu-se prioridade ao ato e então, em tese, violou-se a Constituição. Essa situação é importante. E a letra D. É cabível recurso extraordinário quando o acórdão recorrido ou a decisão recorrida julgar válida lei local contestada em face de lei federal. É muito parecida com a situação acima, só que uma lembrança. Na letra C, a possibilidade do recurso extraordinário é numa briga de lei local ou ato local versus Constituição. E, portanto, não há dúvida que o envolvimento do Supremo aparece porque é a Constituição que, em tese, está sendo violada. Só que, na letra D, embora se fale lei local versus lei federal, portanto, não se fala de Constituição de modo expresso, é lei de Santos ou lei de São Paulo, Estado, versus uma lei federal, aparentemente não se faz menção à Constituição. Para piorar, lá no recurso especial que a gente já viu, aquela hipótese fala de cabe recurso especial quando lei local confrontar, ato local confrontar lei federal, dando a impressão que toda vez que se confronta com lei federal seria chamado Superior Tribunal de Justiça. Mas aqui, embora o confronto seja de lei versus lei e não de Constituição, chama-se o Supremo por uma questão. Neste embate de lei local versus lei federal, a solução é sempre constitucional também. Por quê? Porque é na Constituição que se estabelecem as competências. De modo que estas competências estabelecidas pela Constituição é que vão definir qual dessas duas leis é a possível do ponto de vista de estar na Constituição, que é dele, ente político, a competência para legislar sobre aquela matéria. Ou seja,
Quando a gente está discutindo uma lei de Santos que está sendo contestada com uma lei federal, a solução é constitucional, porque as atribuições de competência do que podem a prefeitura fazer e o que pode a União fazer, essas competências estão definidas na Constituição. De modo que também aqui, nessa divisão, nesse confronto de lei local versus lei federal, a gente também chama o Supremo Tribunal Federal. Agora, quando é ato de governo local versus lei federal, aí a gente chama o STJ, porque aí não tem envolvimento da Constituição, porque não é uma lei versus lei, é um ato versus lei. Ok?